Bom dia! Estamos aqui para mais guardando a Greta para a gente falar sobre os dois últimos capítulos. Minha vida como uma coisa genuína, tocar o espírito, e o último capítulo que é, deixa eu pegar aqui para vocês. Um mito desfeito, visão de uma sociedade mais sã. Estão me ouvindo? Deixa eu colocar. Elisa, bom dia. Ai, parece que tá balançando aqui. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem, e você, amor? Tudo bem. Estamos de cabelos novos, eu e você. Aê, estamos de cabelos novos, eu ainda não te vejo, mas eu sei que você também tá de vermelho, que eu vi agora. Ah, tô. Agora você tá me vendo? Não, E como que você eu sabe vi que eu a tô de hora que eu vermelho? entrei. Que Ah, a hora que eu entrei. não acredito. Nem eu. Ai, que Ah, raiva. Mas vamos pois é. seguindo, né, com finalizando esse livro maravilhoso aqui. Vontade de Sim, ler finalizando tudo o de livro. novo. Livrão, né? Nossa, já Um faz tempo livrão, gente. que nós estamos nele, né? Chacoalhão. Chacoalhão, Já faz um aquele bom dá. tempo que a gente está nele. Sim, E que é um livro bem grosso, gente, ó. sim. E também a gente teve alguma, A gente foi respeitando o tempo de é, tudo. mas esses Exatamente, por dois ser mais capítulos, saudável. porque não adianta nada de ler um livro de saúde e ferrar com a nossa saúde por causa do livro. Exatamente, Vamos seguir exatamente. os conselhos, né, amiga, do próprio livro. O próprio livro fala isso. A gente viveu na prática esses meses Na aqui, né? prática. O mito do Nossa, normal. incrível. E esses dois últimos capítulos, eles vêm mesmo fechar com chave de ouro toda a construção que ele faz, né, a respeito do quanto que a gente precisa deixar de normalizar aquilo que não deveria ser considerado como normal, né, que a doença não deveria ser encarada como algo normal, e sim como alguma coisa que está que realmente precisa ser olhado com cuidado, mais profundo, para não se Sim, repetir, né? Para não se tornar outras coisas mais graves. E também esse olhar da saúde, né? Os profissionais da saúde, o que está por trás de toda essa, né? Das coisas que são sintomas. pois é. Ele começa no 32, né? Ele começa com uma frase que é a grande sacada, eu acho, para todo mundo entender, né? Em última instância, seu maior presente para o mundo é ser quem você é, seu Uhum. presente e também sua plenitude. O quanto é importante a gente, porque a gente, durante todo o livro, né, que a gente fez aqui, todas as lives, o livro ele fala muito sobre o quanto a sociedade adoecida que estamos nos faz nos perder da gente, né? E o quanto a gente vai normalizando tantas doenças e tantas coisas, e aí a gente percebe que não é nada, não é bem por aí. Como é importante a gente realmente respirar, estar no momento presente e entender que a gente, cada um de nós aqui, tem a função linda de estar na vida e como não precisa de mais que isso, é essa a questão, né? A É. gente fica às vezes buscando tantas coisas e na realidade o livro nos traz exatamente para esse lugar de que a gente não precisa ficar buscando tudo fora, que está tudo dentro, a cura De está dentro, autenticidade mesmo, a né? autenticidade, Da exato. gente realmente ver sentido nas coisas que faz, né? Sim, Nós somos
temos os condicionantes da vida, né? A gente tem aquilo que não tem jeito, né? Que faz parte da regra, Sim. faz parte dessa sociedade, e que a gente pode até discutir sobre, brigar sobre, lutar, né, para melhorar, para mudar, mas que elas estão ali e a gente precisa aprender a lidar. Então, como que a gente pode ser autêntico diante desse mundo do trabalho, diante dessas regras sociais, dessas leis, né? Como que a gente pode trazer a nossa essência para isso, sem exatamente ter que só agradar, só ser moldado por esse sistema, né? Por essa sociedade, né? De conseguir fazer as duas coisas, trazer as duas coisas, aquilo que a gente precisa seguir, entender, Sim. com aquilo que a gente é. E por isso que Eu achei assim, ele esses traz últimos essa. capítulos, Por isso que eu esses acho que últimos, ele traz essa questão da espiritualidade, que é é. essa Esses últimos conexão. capítulos, né, Dani? Desculpa te interromper, né? Não? Esses últimos capítulos, ele traz um pouco também, isso que é muito legal, porque todo momento, gente, no livro, ele vai trazendo coisas que ele viveu, ou que pessoas próximas dele viveu, casos que ele atendeu como médico e tudo mais. Mas nesses últimos, ele faz um mergulho mais dentro dele, né, Dani? Assim, ele conta aí um pouco da experiência dele enquanto paciente, né? Porque ele às vezes ia para algum lugar como médico, para, né, o curandeiro, aspas, dentro de imersões, mas por muitas vezes, na verdade, ele percebeu que nos últimos era ele quem estava sendo curado, né? E essa busca, né, com relação a isso, realmente esse encontro do espiritual, né, que ele fala assim, ele pode colocar o nome que quiser, mas ele quer dizer essa coisa interna, né? Que é da E esses crença, dois do últimos ele fala, acreditar em algo maior, né? porque ele fala muito sobre a questão da crença e a gente realmente revisitar isso e ficar no que é real, se isso é real mesmo, quem sou eu, ou as personas que a gente tem no mundo todo aí, né? E é forte, eu acho que pra gente que também está na área da saúde, que eu senti assim nesses dois últimos capítulos também, porque ele traz, né, como pode melhorar então, né? Como que a gente pode também participar disso tudo? Aí ele refaz a questão da medicina, a questão dos terapeutas, a questão de cada um olhar para si. E a gente enquanto também psicóloga e terapeuta, tem um pouco essa persona, né? Esses dias uma amiga, que inclusive está aqui na live, que eu vou entrar, Verônica, falou assim para mim, né? Ela mandou um áudio perguntando se como que era para mim, com o conhecimento que eu tenho, com essa questão de mais de 20 anos atendendo, nessa parte profissional que nós duas temos aí juntas, como que era, por exemplo, em situações pessoais, separar, né, aquilo que a gente conhece como teoria e vida, daquilo que de repente não. Quem sou eu? Tipo assim, né? Quem sou eu sem ser a psicóloga, sem ser a terapeuta, sem ser a professora, né? E aí foi muito legal essa conversa que eu tive com ela, porque a gente é a gente, na verdade, também na nossa profissão, né? Sim. Então, também nos nossos encontros com. A gente tem a teoria? Tem, a gente estuda, mas a gente também não se perde da gente, acho que essa é a questão. Mas quantos se perdem por viver uma persona? E nessa sociedade que está hoje, como o próprio livro fala bastante, é o quanto a gente fica tentando se encaixar, né, em situações que não tem a ver com a gente, com a nossa autenticidade de fato. E aí a gente adoece mesmo, E a gente né, não em tudo percebe, isso. né? E às vezes a gente Às não vezes a gente percebe. Exatamente. passa um tempo e a gente vai reproduzindo aquilo, vai naquele personagem, que é assim, cada papel social mesmo que a gente desempenha, a gente desempenha de uma forma. Temos a nossa essência, aquilo que são valores, aquilo que tem como na nossa base, nosso temperamento, né?
que a gente for construindo a personalidade, mas quando a gente entra num papel, a gente desempenha ele de acordo com as regras daquele momento. E a gente se perde, muitas vezes a gente se perde, né? E a importância que esse livro traz desse resgate, né? Por isso que eu acho que ele vem com essa história da espiritualidade, porque me parece, pela ideia dele aqui, que a espiritualidade seria essa conexão, né, com o seu verdadeiro eu, com essa íntimo, com esse encontro que a gente precisa ter diariamente, com essa fé em nós, com essa fé que não é só isso aqui, né, que né, pode ter algo maior do que isso. Então, aí ele fala, né, que o papel das religiões nesse aspecto, que né, ele não coloca nenhuma religião específica, nem faz nenhuma crítica. Ele já fez lá no começo, né, uma crítica às religiões, às crenças limitantes, né, das religiões, mas aqui ele vem falar, né, sobre essa maneira que a gente tenta se conectar com esse algo aí, né, porque daí a gente consegue trazer essa essência, essa autenticidade por meio dessa espiritualidade. Eu acho fundamental a gente discutir isso, principalmente trazer isso para a medicina, porque cada dia que passa, né, todos os estudos, mesmo as pessoas em coma, todas, né, tudo que se percebe é que a espiritualidade mesmo, ela tem um papel muito importante na cura das pessoas, muito importante na vida saudável, né? Então, é uma discussão realmente e se a gente for pensar, né, na psique, na alma, que, né, tá muito atrelado a esse lugar. A ciência, né? Uhum. E é onde a gente sempre fala, e ele também fala muito, né, nesses mergulhos de autoconhecimento mesmo, de se desfazer de tudo, às vezes, né, do que vem de fora, para realmente o que é que você sente, o que é que está aí dentro, né? O que é que a sua alma deseja. É por aí. Ele fala da importância da observação e da intuição, né? Que da gente observar não só o externo, mas nós mesmos, né? Como que o nosso corpo está reagindo àquelas situações, que emoção que isso traz em que aquela situação traz, né? Que emoção que ela traz, o que essa emoção está dizendo, né? E essa questão da intuição mesmo como um ponto de uma observação interna, eu diria, que é esse negócio da sua mente tá te trazendo uma resposta para as coisas que estão acontecendo, né? Para o arriscar, será que eu arrisco, não arrisco? Será que eu... até mesmo para descobrir o que se tem como doença, né? Porque a sua intuição às vezes está falando assim, procura uma ajuda, né? Sim. Tem alguma coisa errada com você, né? Isso aqui não está dando certo e a gente está insistindo, ignorando, achando que, né, precisa ser uma coisa muito concreta, precisa aparecer num exame, precisa, né, ter um caroço. Então, várias coisas assim que a nossa intuição, que a gente ignora muitas vezes, está ali dando sinais. Então, é uma coisa muito dessa parte de espiritualidade mesmo, né? Eu tenho uma coisa legal que ele fala na página 421, né, sobre tudo que ele aprendeu nessas questões todas, que eu acho que é bem legal. Para começar, a mente é por natureza uma casa dividida. Nossa personalidade se contradiz o tempo inteiro, e é isso que acontece na nossa mente. Se a gente for deixar, vai ficando desse jeito. Aí ele fala a respeito da, né, nossa mente, o saber aprendido, pode harmonizar princípios de cura que vale a pena ser lembrados e podem até ajudar a nos conduzir a experiências que curam. E a gente precisa entender essa conexão do que é real na minha mente mesmo, né? E do que a minha alma deseja
que é o espírito, né? Que é o contrário de tudo isso. Né? Mas, na verdade, ele fala dessa união dessas duas questões, né? Dessa mente que vem e é descendida muitas vezes, e a importância de a gente entender o que a nossa alma realmente deseja disso que a mente está querendo dizer. Exatamente. E a gente sabe o quanto essa coisa da mente é muito maluca, e é mesmo, né? Aí depois ele até fala, né? Em segundo lugar, aprendi que a gente nem tudo consegue planejar tudo que a gente quer, né? E às vezes as coisas vão acontecendo, né? Sequências de acontecimentos que nos conduz a instantes verdadeiros, né? Que isso também é muito importante a gente entender, né? Quando a gente se permite ouvir, sentir o corpo, né, o que você realmente deseja, e aí deixar se conduzir um pouco por o processo, não tanto do controle mental, né? Porque ele fala muito dessa questão do controle, né, também nesse capítulo. Ele deve Porque falar do acredito que não da identidade, né? eu acredito que a espiritualidade regula, né, Uhum. esse encontro, né, com essa coisa que é transcendente, que faz você sair, né, desse estágio, desse momento, e para além disso, né, refletir quem eu sou nessa vida, o que eu quero dessa vida de verdade, né? O que eu estou aqui para fazer, minha missão no sentido não, eu quero sair um pouco dessa ideia de propósito como algo, Propósito. como a fala dos coachings, né? Mas no sentido de missão, como se realmente a gente não estivesse aqui por acaso, né? Estar vivo tem alguma coisa ali para a gente realizar. Né? Não estou dizendo que é predestinado totalmente, porque os caminhos nós escolhemos, mas Sim, sim. né, parece que a gente. Essa sensação de que você veio aqui para realizar alguma coisa é muito especial. E é muito da espiritualidade, porque a gente, né, não consegue. Sente, né? A gente sente, não é uma coisa Sente. que realmente alguém vai lá e vai falar, olha, né, esse daqui, isso é o que você precisa fazer. E sim, o trabalho é um dos lugares onde a gente mais consegue realizar a nossa missão, porque Sim. ali é possível, mais do que tudo. Porém, né, não é só ali. Tem gente que não vai trabalhar e vai realizar a sua missão de outras formas, né? Sim. Mas é muito, eu sinto que essa espiritualidade ela vem muito de encontro com isso. Que quando a gente transcende para olhar para nós mesmos dentro desse mundo, dentro dessas situações, dentro dessa profissão, o sentido é completamente diferente. A gente passa a enxergar aquilo completamente diferente. A gente sente uma paz, né, dentro disso. Essa questão também é muito importante de entender, né, Dani? Porque quando a gente está vivendo de uma maneira integrada com a nossa alma, tem paz. E Leve. também vai até um momento que a gente vai entender que quando a gente faz isso, que a gente tenta se ver e transcende aquilo ali, a gente também enxerga o quanto nós estamos no caminho errado. Né? E isso é essencial também, né? Então, às vezes, a pessoa não quer ter esse encontro, não quer se espiritualizar, né? Não quer se conhecer profundamente, porque tem medo disso, tem medo de descobrir que escolheu a profissão errada, o marido errado, a esposa errada. Errada no sentido de que não é aquilo Não está saudável, não está bom. não tá bom. Então, às vezes, a pessoa não quer esse encontro, não quer fazer essa análise, e aí passa a vida sofrendo, desenvolvendo sintomas, né? Adoecendo, o corpo adoecendo, falando tudo isso. É bem isso mesmo. Até assim, para falar sobre isso tudo, que ele traz uma frase também que eu achei que é legal, até marquei aqui. Aceitar, despir-se da identidade, escolher confiar no seu guia interior, contrariando a mente condicionada e ter capacidade de ação genuína que vem de se dispor a abrir mão de um controle rígido. Eu achei isso tão fantástico, gente. Presta atenção. Olha como é grandioso o que está falando aqui. É Esse aí tá olhar, é em qual página? aceitar. 429.
22. É aceitar, é despir-se daquilo tudo que você criou de alguma forma, né? Escolher confiar na sua alma, né? Que é esse guia interior, contrariando tudo que a mente fala, que a mente mente, a mente, né, cria tanta coisa, e aí sim agir de uma maneira genuína, inteira. Isso é lindo, né? Uma coisa um que é movimento importante muito bonito. repetir, né? A gente já falou isso em algumas vezes, mas a mente, ela foi criada para nos defender, então, fisiologicamente falando, ela está pronta para ficar em alerta e ver perigo em tudo que a gente faz, fala. Então é muito fácil a gente cair na ideia se sentir culpado por ter dito alguma coisa, por ter feito algo, porque na verdade a sua mente está tentando te proteger dessa realidade. Mas nessa tentativa, né, de te proteger, de deixar você em alerta e evitar esses riscos aí, ela mente para você. Né? A sua mente exagera, catastrofiza as coisas. E nisso você acaba perdendo esse olhar, né, mais autêntico de você mesmo, porque você precisa se proteger da vergonha, de passar vergonha na frente das outras pessoas, de dizer besteiras, de errar. E é bem interessante quando ele fala aqui na página 24, que ele vem trazer, né, que todos nós buscamos um poder superior. Todos nós gostaríamos de entender qual que é esse poder, né? Do que a gente realmente é capaz de fazer, de ser. E aí ele traz que a sociedade está adormecida para essas questões da alma, né? Da espiritualidade. Sim. Que a gente, deixa eu colocar uma coisa, tem muita gente religiosa, né? Tem muita gente que reza todo dia, que vai à missa, ao culto, que lê a Bíblia, mas com pouco desenvolvimento espiritual, né? Com pouca conexão com essa essência e intimidade, com essa intimidade de fato. Muita gente está cumprindo regras religiosas, né? Eu uso a roupa que a minha igreja me diz para usar, não corto meu cabelo, não dou sangue, não rezo todos os dias, eu tenho feito tudo que a religião me pede. Mas o quanto isso é verdadeiro, o quanto eu tenho feito, quanto isso é encontro. Genuinamente a conexão. Então, né? É isso que ele está falando aqui, que a gente precisa despertar, né? Que a gente precisa realmente entender que é a atenção plena, entender nosso corpo, entender como a gente funciona, o que realmente nos motiva, o que realmente nos limita. Então, é puro autoconhecimento, não é conhecimento só de Deus, do que fala a Bíblia, é um autoconhecimento. E é isso que tem faltado, e é disso que ele tem falado para a gente despertar, né? Por isso que ele fala muito das atividades de atenção plena mesmo, de você meditar, de você se sentir, de você respirar, fazer um escaneamento corporal, que é para você entender mesmo quais sinais o seu corpo te dá todos os dias, o que está desconfortável. É muito lindo, gente. Para quem chegou aí e não viu, o livro é esse. Estou mostrando, nós estamos nos últimos capítulos, nos 2 últimos capítulos. Hoje a gente encerra ele, gente, mas todas as lives estão salvas, porque esse livro vale a pena tudo de novo, assim, com calma, com presença, né? Porque é isso que ele traz mesmo, assim. Eu acho muito legal quando ele fala assim, né? Posso sentir o espaço dentro de mim como se fosse o espaço sideral ou o oceano. Em palavras que resumem o trabalho de encarar a realidade e voltar a nós mesmos. Ele então afirmou seu compromisso com cultivar e expandir essa sensação, né? Trabalhar essa questão de seguir me distanciando, na realidade, das coisas que não de mim. Sensacional. Gente, essa frase. Isso é sensacional, essa frase. Seguir me distanciando, até arrepia.
Seguir me distanciando das coisas que me separam de mim. Quero me Olha isso. lembrar do que existe dentro. Quero me lembrar do que existe dentro. Nossa, é fantástico, né? Porque como a gente se enche de entulho, meu Deus, né? É tanta Necessidade tão informação, tanta supérflua, né? coisa que a gente enche a vida da gente de entulho. Olha, Rosinha, minha parceira nas escolas, a gente começou um projeto lindo essa semana, eu e ela. Eu sinto assim, por isso que ele fala de resiliência, né? Ele coloca que é um processo de resiliência, uma caminhada com resiliência, porque realmente você precisa enfrentar determinadas coisas, encarar que aquilo não faz parte de você, que são coisas que estão aí, né? São questões sociais, são questões de consumo muitas Sim. vezes e que você pega para você como se fosse teu, como se fizesse parte, né, de quem você é e na verdade não é, né? Então eu gosto muito de uma reflexão que a Ana Beatriz faz no livro dela, Mentes Consumistas, que ela fala ser ou ter, né? A gente consome para ser ou consome para, né? O que que tá na verdade? É só ter ou é ser? E a gente percebe que o ter se confunde muito com o ser, que, né? Nós somos, a gente se reconhece enquanto pessoa por aquilo que a gente tem, né? E não por aquilo que a gente é de verdade. Então, A gente é. como que é aquela o homem não te define. Tem uma música que é assim, né? E me fez lembrar muito isso, que tem um monte de coisa que não te define, mas que você pega e encara como seu, como parte da sua personalidade. Se bem que a personalidade ela é muito isso, né? Como eu me coloco no mundo hoje, como eu me vejo hoje. Então, eu não uso mais as mesmas roupas de A antigamente, gente vai mudando, né? mas a essência Mas não. aí, É isso que ele traz. exato. É isso que ele traz. Né? Nossa, mas essa frase, me distanciando das coisas que me separam de mim, quero me lembrar do que existe dentro, é incrível, né? Ele fala Nossa. da comunhão com, até mesmo da comunhão com a natureza, da Sim, contemplação da sim, essa natureza, dessa. contemplação da natureza, que é aquilo Que é, que é é próximo da natural. essência, né? É É, muito próximo da essência. Gente, quem tá entrando aí, ó, eu vi que bastante gente entrou aí, nós estamos finalizando esse livro, é maravilhoso. sim. Ele até fala aqui sobre o William Reich, né? O William Hum, Reich, ele é da Corporal, sim, né? Só existe uma regra comum válida para encontrar sua verdade especial. É aprender a se escutar com toda a paciência, a se dar uma chance de encontrar o próprio caminho, que é seu e de mais ninguém. William Reich. Ai, gente, eu amei fazer essa informação. Nossa. eu acho é bem interessante que a psicologia corporal traz e tem muito a ver com isso, que essa é a questão mesmo de como que a gente acaba criando, os nossos traumas, vamos pensar assim, que ele usa bastante a palavra É, trauma, porque é sobre a trauma, né? loja no nosso corpo, né? Sim, A loja. E a sim, gente sim. muitas vezes não sabe como liberar isso. Então, É. bem interessante também, né? Fazer as massagens, as coisas da psicologia Para sentir corporal. o corpo, né? Que a gente fala para Para você sentir liberar o essa corpo pra, energia mesmo, né? e travar. Oi? Para liberar a energia que Para não liberar a consegue, energia. para, né, que Para essa liberar a energia. energia vital aí que está parada em Sim. algum lugar, porque a gente não consegue ser, não consegue É. fazer aquilo que viemos ao mundo para fazer. É a história. O que acontece com o corpo reflete o que está acontecendo na mente e no espírito, gente. Então a gente tem que cuidar de tudo, né? Olhar com atenção para esse corpo, para essa mente, o que está trazendo, como está a minha alma. É esse o movimento, né? As pessoas podem. A gente se cura através de olhar para tudo isso. Ele traz o tempo inteiro essa conexão de entender que é olhando para dentro que você Ó, se cura mesmo. quem chegou, Ah o lá. Greta, o Bibo falou que a gente deixou comentário sem responder aqui semana passada. Hum,
Ai, qual que era? Não sei também. E agora? Atrasei, mas cheguei. Dá para voltar do começo. Ai, pai. Então, vou só falar uma frase muito importante que a gente falou agora de pouco, Bibo. Segui me distanciando das coisas que me separam de mim. Quero lembrar do que existe dentro. Olha isso. Retorno ao seu eu. Eita! Uma sociedade na qual somos. Ele está falando sobre sair do velho para o novo pensamento. Né? Uma Sim, sociedade na qual somos todos responsáveis pela saúde de todos, onde a doença é vista como a manifestação de uma experiência comum. Então, uma cultura como a nossa tem muito que aprender com pessoas que consideram nossa natureza biopsicossocial. Então, falta muito isso, né, da gente, dessa comunidade, desse senso de comunidade. Quando alguém adoece, deveria, vamos pensar no trabalho, né? Quando alguém adoece, é um problema no trabalho, porque as pessoas precisam substituir essa pessoa, precisam cobri-la. sim. E muitas vezes elas têm tanto trabalho que elas não dão conta do trabalho do outro. Agora, se a gente tivesse senso de comunidade, né, de coletividade, quando uma Ninguém pessoa precisa sobrecarregar, faltar, ninguém ia todo sobrecarregar, né? mundo já saberia como fazer alguma coisa ali para que essa pessoa não tivesse problemas com isso, para que no outro dia, quando ela voltasse para o trabalho, ela ia ter, as coisas dela teriam andado, teriam sido realizadas, porque cada um, no senso de comunidade, faria a sua parte. Ó, o que está acontecendo nessa tragédia aí é só nesses momentos que a gente enxerga esse A gente senso de percebe, comunidade. né? Por que, que não é assim sempre? Por que, que precisa de uma tragédia como essa para a gente provar que, né, nós estamos pensando? Faço todo dia, faço isso Ah, todo dia e também tento não deixar morrer nunca. Isso. meu eu criando. Então É falando isso. esse encontro com o seu. Isso Sobre, mesmo. sobre aquela história de encontrar-se, o que está dentro de você, né? O que existe dentro. É isso mesmo. E é É, bem essa coisa do trabalho, essa questão da sociedade em si, de uma comum, eu falo como unidade, né? Assim, como é importante para que ninguém se sobrecarregue, né? Esse é um ponto. Não se sobrecarregar, não deixar ninguém sobrecarregar, até o próprio o pai trabalho mesmo, né? A própria dinâmica. O pai avançado. e o pai que nem pai não é, né? Ai, Bebo. Bom, pelo menos ele conhecia KLB, então, né? O Bibo conhece o KLB. Isso significa que ele, né, ele tem assim um, ele ultrapassa as gerações. Perpassa, essa é a palavra. Pai de pet conta. Pai de pet conta. Então ele está Olha isso aqui, ó. falando um pouco aqui, peraí, eu ia falar que ele está falando, quando eu falei desse senso de comunidade, ele está falando um pouco desses povos originários, né? Que Sim, antigamente a gente tinha mais esse senso de comunidade, e aí ele tem costumes, por exemplo, na própria medicina, né? Será que os chás são tão ruins? Será que aquilo que era dos nossos avós, ai, descansa que passa, né? Deita um pouco, fica no escuro. Então, tem várias coisas lá do nosso passado, ele cita algumas vem lá. aqui, né? E que Sim, às vezes a gente fala, não, a medicina tá moderna, tanta coisa sendo inventada, para que a gente vai continuar fazendo essas coisas ultrapassadas, né? De ficar no escuro, não sei o que, sei lá, coisas do tipo, né? E aí ele traz, né? Não se trata de romantizar os costumes originários, nem de imitar as práticas indígenas, mas nós podemos e devemos superar o que o Wad Davis, sei lá como é que fala isso, chama de miopia cultural, que é o conceito de que outros povos são versões fracassadas de nós mesmos.
E não Sim. são, né, gente? Você tem muito a aprender, a gente tem muito a aprender Muita a coisa para entender viver. desses povos. Tanto é, gente, que os povos indígenas mesmos, eles fazem coisas desde aquela época, né? Há muitos e Sim, muitos anos e tá tudo bem, e eles melhoram e têm uma vida saudável. Claro que eles não deixam de se vacinar, que é tudo da modernidade, né? Eles não também deixam tem. de quando precisa ir lá e ser tratado por um médico, eles não ignoram esses conhecimentos, mas eles não deixam de viver essas, né, essa cultura originária. Sim. Então é bem interessante essa colocação dele, né? Que página Que que você tá? eu tô na 432. Beleza, tô por aí também. Eu não estou Exatamente. achando essas 5 compaixões que ele fala aqui. Que, na verdade, as Curiosidade cinco compaixões ele falou compassiva, antes, lembra? escutar de verdade, né? Isso, Escutar sua que ele verdade fala lá. especial, curiosidade compassiva. É bem interessante, que é esse olhar, né, de Eu achei realmente ser muito verdadeiro forte essa consigo parte. mesmo, né? Exatamente onde você está lendo aí, tem uma coisa que eu acho que é bem legal que ele fala, que escutar a sua verdade especial é um dos mais árduos desafios em meio a essa cacofonia do nosso mundo cada vez mais barulhento. Um mundo que isola, ao mesmo tempo que desencoraja a solidão saudável. Exatamente. Gente, a gente vê, né? Esses dias eu estava dando aula de situação emocional e aqui ele também fala sobre isso na educação depois do próximo capítulo, gente. E está falando sobre as emoções e o quanto às vezes a gente está no meio de todo mundo, mas está sozinho, porque trouxeram esses Nossa, sentimentos adolescentes muito, na aula. E isso acontece muito. muito, né? É tanta informação, é tanto barulho, é tanta coisa, é tanta gente nesse mundo, mas na verdade o quanto isolados estamos. Porque são relações vazias, né? São relações, não é, não é fazer parte de verdade. Não tem É conexão de muito verdade. doente, São relações vazias, é muito doente, é muito doente superficiais, mesmo. né? E aí às vezes é melhor estar sozinho mesmo. Consigo mesmo, na verdade. Porque não é só sozinho, né? Sim, nossa, Um dos desafios de nos curar é ficar parado por um tempo suficiente para permitir o nosso verdadeiro eu ser ouvido. sim, ai, perfeito, exatamente. Demais, né? E aí ele fala mais uma vez das práticas de atenção plena, né, para a Sim, gente reduzir a inflamação, reprogramar o funcionamento epigenético, tá na promover a presença, reparação dos telômeros, reduzir os níveis de hormônios de estresse. Então, de parar mesmo, se né? desligar por algum tempo e fazer esse olhar para dentro, né? E ele até comenta aqui, Por isso que né, ele fala que também os da curiosidade estudos, compassiva, né? ele aqui ele também fala nessa parte, né, sobre os estudos de quanto, através dessa meditação, através do autoconhecimento, através dessa reprogramação, muitos casos de doenças como ela, né, teve freios, teve uma queda, né, Até assim, melhoras, né? foi bom, melhoras, exatamente, melhoras. E é mesmo, né? Porque é onde você está olhando para dentro de você, é onde você E está ele, respirando, onde você está ficando numa presença deste momento e mesmo. ele fala, né, que essa curiosidade compassiva é para a gente olhar curiosamente para os nossos sintomas, né, para Sim, aquilo que a gente está vivendo, sem julgamento. Que quando eu tenho uma curiosidade sobre o que está acontecendo, eu já não estou definindo o que foi que eu fiz de errado para sim, não estar estou me vivendo julgando, aquilo, né? né, sem julgamento. Sem julgamento. É bem, nossa, lindo. Aí ele explica o que é mito, né? Sim. Aqui ele fala um pouquinho sobre a palavra do livro, né? Aqui, no Mito do Antes de ir para o Normal, que ele último fala um pouquinho. capítulo,
ele vai explicar, né, o que ele quis dizer com o mito do normal, o que seria o mito, né? Aí ele fala, o mito era visto como uma fonte de conhecimento, um portal para a espiritualidade, um dos fundamentos de qualquer cultura saudável. Tanto é que às vezes a gente escuta, né? A pessoa fala, nossa, é um mito, Mitos, né? imaginação, Que algo inventado. algo tem um lado ruim, né? Que seria imaginado, mas tem um lado bom que seria algo assim, nossa, é um mito, é uma história, né? Uma grande história. É uma expressão coletiva de uma das qualidades humanas mais singulares, a imaginação. O mítico e o profético estão intimamente relacionados. Eu acho que é isso desse capítulo. Essa parte é isso. Porque daí ele vem no capítulo 33 falar sobre o mito desfeito, né? Como que a gente vai desfazer esse mito? Eu até fico com uma raiva dele no começo. Quando eu li aqui, ele pergunta, né? O que será preciso para desfazer o mito do normal? E aí ele fala, a verdade é que eu não sei. A verdade é que eu não sei. Aí eu falei, gente, é sério? Que eu li o livro inteiro e agora não... Mas Só que o que ele quer dizer é que a gente vai encontrar as nossas formas. A gente está caminhando. Eu acredito que a gente está caminhando, Dani. Assim como ele traz esse último capítulo, né? Que ele traz pessoas, estudiosos, trabalhando um pouco com mais otimismo do que ele, inclusive, né? Com relação a essa coisa da alma e do coração. Aí ele traz, o que eu acho que é legal nesse último capítulo, ele traz uma leitura até prática, né? O que a medicina pode fazer com isso? O que a educação pode fazer com isso? O que a justiça pode fazer com isso? Isso que as ideias dele. É que ele é humilde de dizer que ele vai dar a opinião dele. Mas a gente não sabe se vai melhorar tudo, mas pelo menos é um caminho para. É isso que ele traz, né? O Bibo falou eu acredito que é o caminho que a gente está. Eu acredito, porque a gente vê hoje movimentos, tanto na justiça, reparativas e tal, formas de olhar diferentes. A gente vê terapeutas e psicólogos dentro de presídios, coisa que antigamente não tinha tanto. Hoje a gente vê, né? É um movimento que ainda está acontecendo. Para trabalhar os traumas. Por isso que é importante, por isso que é importante militar, por isso que é importante refletir. O Bibo colocou assim, ó, mas a gente sempre esteve sozinho, nasce sozinho e morre sozinho. Pois é. Mas a sensação de solidão diante de tudo, né, às vezes, né, estar no meio da multidão e ficar é difícil, né? E aí nesse capítulo ele vai trazendo que eu achei muito bacana isso, assim, essas ideias, né? Porque ele traz durante todo o livro essa questão da medicina tradicional, que não vê a dor, que não vê a história do paciente, né? Toda essa questão, e como então isso precisa ser mudado. Mas a gente também, hoje a gente vê que dentro da medicina já tem outras, né? Estão trabalhando mais em empatia, estão trabalhando mais um olhar mais presente, mas a prática nem sempre acontece depois que se forma. Isso ele traz aqui também, né? Essa coisa, o que eu vejo, Dani, que é muito triste, né? Por exemplo, os convênios médicos pedem para você atender em 10 minutos. Sim. Então, como que você vai se aprofundar? E na UPA, 5. Tem que atender 5 minutos. Então, são coisas que realmente a gente tem que ir contra mesmo. A gente tem que falar, a gente tem que fazer movimentos contra tudo isso, né? Porque precisa ser olhado além. Realmente, isso que ele traz. E quando ele fala isso, né, da gente fazer uma crítica, da gente se posicionar, eu acho muito interessante que ele coloca assim, você está fazendo isso criativamente ou reativamente? Porque nós temos que ter um olhar crítico, mais criativo, e não reativo, porque quem reage só devolve na mesma moeda. Mas quem cria, imagina, por isso que ele fala bem da imaginação,
cria novas formas, dá uma solução, porque às vezes você vai lá e reclama, né, do atendimento do médico, do que está acontecendo na saúde, mas qual é a sua ideia para isso melhorar? O quanto você contribui? Porque o que não tem, o que não falta é pessoas querendo cortar fila, fazer favor, pedir favor para as pessoas. Então, quando se trata de si, a pessoa é capaz de qualquer coisa. Mas aí ela vê o outro fazendo isso e critica o outro. Então, isso é reagir. Então, se você não concorda com a forma como a sociedade está fazendo as coisas, dê ideias. E faça diferente também. Porque, né, exatamente, devolver com a mesma moeda, não adianta. Que nem entrar e querer bater, que nem a gente vê aí nos jornais, entrando, querendo bater no médico, querendo bater na enfermeira, querendo... Não, isso não ajuda, né? Aí, quanto mais isso acontece, menos os bons médicos querem trabalhar nesses lugares. E aí, como é que fica? A gente vai perdendo também, por isso que não é reagir, é criar novas possibilidades. Criar, trazer ideias, né, de como seria melhor, de que forma poderia ser melhor. Exatamente. E é participar ativamente disso, porque isso é querer que realmente a sociedade, as pessoas não adoeçam mais, né? É querer realmente olhar de uma maneira amorosa para o que é e transformar a situação. E aí, né? Ele fala, né, que é processo, e como todo processo, a gente precisa de paciência, né, para isso. E também, daí ele fala da questão do distanciamento, né, desse distanciamento do que te tira do seu próprio eu, daquilo que faz você sair da sua essência e acabar adoecendo. Do que faz adoecer, exatamente. Vamos lá. Anotei algumas coisas aqui, ó. Até sobre essa questão do coletivo, na 439, na página 439, eu achei muito, muito bom quando ele fala assim: quando uma falsa crença se desfaz, quando a dor da perda e a sensação de estar à deriva diminuem, reparei que algo em mim fica mais relaxado, liberado da tarefa de se encaixar em círculos, em buracos quadrados e de equilibrar contradições impossíveis. Exatamente. A ignorância pode trazer uma feliz tranquilidade, mas ela não é uma felicidade verdadeira. No nível coletivo, pode resultar num sofrimento imenso e generalizado. A gente faz um esforço imenso para nós mesmos e para o mundo quando nos esforçamos em desfazer nossas ilusões, nos abrir para as verdades que elas escondem. Nem tudo que se encara se pode mudar, mas nada muda sem antes ser encarado. É esse movimento que ele está falando. Né? Então, você está vendo que tem uma situação que não está legal ali na área da saúde, na área da educação, na área da justiça. Como que a gente pode encarar isso, né? E não falar, é sempre assim, vai ser sempre assim. Que crença é essa, né? E realmente, né, fazer com que as coisas mudem. Vamos encarar para mudar. Uma coisa que é importante a gente entender é que que tudo nessa vida não é só bom nem só ruim. Ponto. Sim. Isso é uma coisa essencial para a gente entender. Aí ele fala, como ele está falando de sociedade, ele fala um pouco de política. E ele fala sobre a questão do sistema capitalista, meio que proporcionar esse tipo de coisa que acaba levando a gente ao adoecimento. Competitividade, necessidade de ter, consumismo, né? Então, sim, esse sistema econômico que nós vivemos, ele é como que eu vou falar? É de meritocracia, então, é um sistema que promove muitas vezes o individualismo e tudo mais. Mas ele fala, existe isso, mas o que você vai fazer diante disso, né? Porque também, será que existe outro sistema que não tem? Nada é só bom e ruim. Então, se esse sistema proporciona isso, como que nós vamos lidar? Como que eu lido com isso? Como eu posso criar possibilidades como que eu de oportunidades? Não transformo isso numa doença, né? E aí ele vem falar da importância da sociedade ser consciente do trauma, né? Que se a gente entendesse que os traumas existem, que as pessoas muitas vezes o que está falando é o trauma,
e não ela mesma. Não Se a gente, ela. talvez a gente fosse mais compassivo, a gente fosse mais empático, né? Não Sim, tomar tanto para o lado pessoal tantas coisas, né? Então ele fala como o trauma é a dinâmica entender a subjacente história, né? central de tantas Exatamente entender a doenças, história. precisamos primeiro desenvolver olhos e ouvidos atentos para identificá-lo. Então a sociedade precisa entender que os traumas existem. E aí ele vai falando, né? Conscientização do trauma pela medicina, como que a medicina deve Isso. enxergar esse Eu achei muito trauma. legal esse final. Achei esse capítulo bem legal quando ele fala da medicina, da justiça, da educação, que são pontos muito importantes da gente estar olhando, a gente colocar luz para isso, fazer alguma coisa Na mudar, medicina, né? Na ele medicina, fala que o diagnóstico precisa ser enxergado para além da doença, né? Que exatamente. é a medicina enxergar o que está por trás do sofrimento e ajudar o que está por trás do sofrimento, e não só mascarar com medicações, né? Vai lá, Não toma um só mascarar. remédio, melhora, né? Ou faz uma cirurgia e tal. Aí ele fala sobre o direito, que eu acho que uma das coisas que você falou aí, Grete, sobre a nossa evolução, vem muito do direito, né? Quando se Sim, cria leis contra o racismo, contra a Lei Maria da Penha, a lei do parto, tem uma lei lá que as mulheres em parto, elas precisam ser bem tratadas, porque acontecia aquele negócio do médico, né, maltratar, eu não lembro como chama essa lei, mas essas leis que são criadas aí diante do sofrimento apresentado, elas estão ajudando a melhorar, na verdade elas estão olhando para os traumas. Quando eu crio uma lei antirracismo, eu estou olhando para o trauma. Quando eu crio uma lei para evitar a violência contra a mulher, eu estou olhando para o trauma, porque as leis, uma pessoa sabiamente me disse que a lei só foi criada porque o homem fez uma coisa. As leis são criadas, elas não foram inventadas antes do homem fazer alguma coisa, o homem e a mulher, né, do ser humano, mas depois. Então quer dizer que diante do trauma. Então cada vez mais acho que o direito já tem olhado para isso, né? Aí depois ele fala da educação, que aí a gente falou um pouquinho também já, que é a gente olhar um pouco dentro das escolas, eu acho que já está começando, que é o socioemocional, olhar um pouco para as emoções, dar espaço. Oi? Tá, mas ainda está bem longe. Mas ainda sabe como eu vejo? Eu entendo assim, tem que nem tem programas baseados no como que chama, no Augusto Cury, né? Tem uns programas do Augusto Cury na escola. Eu sinto assim, que as escolas elas estão ainda remediando. Elas estão trazendo essa discussão que é muito importante, pelo amor de Deus, quem sou eu para ir contra isso? Estou super a favor, mas o método é ruim, né? Então, esse método que não da inteligência, de trabalhar a inteligência emocional, o método de ensino, esse método em que os alunos ainda são meritocracia, são punidos por notas baixas, porque ele fala que o dia que a gente trabalhar e comemorar os avanços, as melhorias individuais e não coletivas, quem tirou 10 é bom aluno, quem não tirou é ruim aluno. Porque isso é comparativo, nosso método é comparativo. Ainda é comparativo. Ele não é individualista, ele não é individual. Eu não olho para o aluno, então o aluno melhora, mas ele não é aplaudido. Dele e fala, você teve avanço. O aluno, ele progride, mas ele não é notado porque ele ainda não atingiu o nível que a escola acha que ele deveria atingir. Comparado a... Porque os traumas nem sempre estão no bullying. Isso existe, com certeza, e precisa ser trabalhado. Ou como as emoções aparecem, mas é como eu provoco essas emoções. Sim. Então, a escola ela está trazendo o programa de inteligência emocional para tampar o buraco que ela mesma causa de estar fazendo aquela pessoa se sentir ruim porque não tem uma nota 10 no boletim. É bem... muita coisa. Eu sou educador, nós somos, né?
Então tem como a gente enxergar os defeitos da educação? Sim, sim. Exato. É. E é isso, né? Acho que sim. Falamos Aí tem, bastante já. Falamos. na verdade, com frequência, os indivíduos que desafiam a normalidade convencional são os mais saudáveis. Achei isso maravilhoso. Né? A gente fica fora da caixinha, né? Seria a mesma coisa de mandar o macaco e o peixe subir a árvore e depois mandar os dois nadarem 10 quilômetros. Exatamente, filho. Maravilhoso, filho. Exatamente, exatamente. Qual é a capacidade e potência de cada um? Vamos olhar para isso, né? Mas aí tem que Não mudar competição. o sistema. O sistema atual é complexo, né? Mas é bem... E eu achei essa aqui da página 449 que você estava lendo, eu adorei também. Na verdade, com frequências de vídeos da Ainda mais normalidade porque cita Maslow. Que a gente vai, né? Cita Maslow é um querido, né? Um querido maravilhoso. Então, né? Que ele vem falar, vem mostrar exatamente o quanto que a gente tem desejos e necessidades individuais, o quanto que a gente caminha diferente das outras pessoas. Então, O antídoto para a influência hipnotizante da normalidade é a autenticidade, ou seja, encontrar significado na própria experiência interna, sem que esta seja ofuscada pelas coisas de fora, né? A mentira do eu individual avulso. Achei bem interessante, né? Essa falsidade é a maior das anomalias. Uma vida dedicada a desmascarar uma não verdade tão traumatizante. A viver e criar fora dos seus limites. É uma vida bem vivida. Gente, sensacional. E aí ele fecha assim, né? Qual que você vai ler? Não, eu ia falar, tudo começa com despertar. Despertar para o que é real e autêntico dentro de nós e à nossa volta. E o que não é, despertar para quem somos e quem não somos, despertar para o que o nosso corpo está expressando em nossa mente, suprimindo, despertar para nossas feridas e os nossos presentes, despertar para aquilo em que acreditamos e aquilo que de fato valorizamos, despertar para o que não vamos mais tolerar e para o que agora podemos aceitar, despertar para os mitos que nos unem e para as interconexões que nos definem, despertar para o passado como foi, para o presente como é e para o futuro como ainda pode vir a ser. Despertar mais do que tudo para o abismo entre o que a nossa essência pede e o que o normal exijamos. Sensacional! Ele terminou. Não leu? Leia! Nossa. Se não, vai assistir as nossas lives, que tá bem completinha. Gente, sobre o livro. Demais. Olha, que livro incrível, muito bom, né? Maravilhoso. Muito. Leria de novo, 1000 vezes. Esse livro aqui vai virar igual o Poder do Hábito na minha vida, com certeza. De vez em quando volta, né? De vez em quando volta. Poder do Hábito já li muito. E esse aqui... Caraca, viu? Que livro é esse? Acho que todo profissional da saúde deveria ler, mas todos nós temos que... Todos nós, né? Obrigada. E aí, amiga, precisamos escolher um livro novo. Próximo. Não tem. Qual será o ideia. próximo? Qual será a gente ainda está sem ideia, tá, gente? A gente está sem ideia. Se vocês tiverem uma ideia para nos dar, esse foi uma ideia dada por né, uma pessoa que acompanha a Greta aí. E estamos querendo. Mas é isso, né, amiga? Muito bom. Adorei. E até a próxima live do livro. Isso. Olha, um beijo e um queijo no coração de vocês. Para quem ficou conosco, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.